Tá. E já na letra C, assim, apesar de ter uma pegadinha, a gente já começa a ter mais ou menos a mecânica da questão, beleza? Ele pede a velocidade num tempo t0, ele fala que esse t0 é 9 e ele dá a regra da posição. Então vamos lá, de novo. Velocidade num tempo específico t0, ela é o limite quando o incremento vai para zero de S de t0 mais h menos S de t0 dividido por h. Só por curiosidade, pessoal, isso aqui é chamado de razão incremental. O h é chamado de incremento, né? Isso aqui é uma divisão, né? Como é uma divisão, o pessoal chama de razão. É a razão incremental. Então, o limite da razão incremental quando o incremento tende a zero. Uma coisa bem bonita de você falar para alguém, né? Beleza, bora lá. Tá. A gente vai colocar as regras, né? Nesse caso aqui, o S ele tira a raiz do que está aqui em cima, né? Então vamos lá. Vai ficar V de T0, limite quando H vai para zero. No lugar disso aqui, eu vou colocar a raiz dele, não é? Porque a nossa função, ela pega o T e tira a raiz. Então vai ficar a raiz de T0 mais H menos raiz de T0 dividido por H. Beleza, aqui geralmente é o ponto que a gente mais empaca, né? De caramba, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei, não tenho ideia. Infelizmente aqui tem uma sacada bem interessante, que é a gente tentar montar uma coisa próxima do que é uma racionalização. Vou botar aqui. Quando a gente não quer que uma raiz fique em certo lugar, a gente acaba racionalizando, né? Por exemplo, se eu tenho aqui 1 dividido por raiz de 3 menos raiz de 5, o que a gente faz na hora de racionalizar esse termo aqui é multiplicar por um termo conjugado, ou seja, você multiplica por 3 mais raiz de 5 em cima e embaixo. Porque quando você multiplica por uma coisa dividido por ela mesma, você está multiplicando, na verdade, por 1, né? Por exemplo, multiplicar por 5 dividido por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 1. Tá. Fazendo as contas aqui embaixo, a gente acaba eliminando as raízes. Por que eu estou falando isso? Porque nessa questão a gente tem uma raiz aqui na parte superior. E pode ser interessante a gente eliminar essas raízes. Se a gente eliminar, provavelmente pode dar certo. Então vamos fazer aqui a eliminação. Tá, lembrando, por que desse jeito que está aqui está dando errado? Porque quando o h vai para zero, esse termo aqui ele vai para t0, e aí a gente fica com raiz de t0 menos t0 dividido por zero. Esse tipo de indeterminação, vocês vão entender mais sobre indeterminação mais na frente. Mas isso aqui é chamado de indeterminação do tipo zero sobre zero. Ou seja, você tem uma coisa em cima que está indo para zero e embaixo que está indo para zero. E o que a gente está tentando fazer nessa questão é eliminar essa indeterminação para conseguir resolver e encontrar quem é essa função. Beleza? Então, para tentar eliminar essa indeterminação com raiz na parte de cima, a gente pode tentar multiplicar pelo conjugado e ver o que acontece. Beleza? Então vamos lá. Vamos multiplicar aqui pelo conjugado e vamos ver o que acontece. V de t0 é igual limite quando h vai para zero. Aqui, como é o conjugado, eu vou trocar o sinal somente do segundo termo. Mas eu podia trocar do primeiro, tanto faz.
Vou multiplicar em cima por... Vou até botar um parêntese, é sempre bom usar parênteses. T0 mais H mais raiz de T0. Dividido por raiz de T0 mais H mais T0. Aqui a gente também volta lá no ensino médio e lembra um pouco de um... Vou botar aqui um lembre-se. Acho que esse lembre-se é pequeno. Lá no ensino médio, tem um produto que o pessoal chama de produto da soma pela diferença. Produto é multiplicação, né? Entre a soma, que é o primeiro, a soma, e a diferença. Você pode montar um chuveirinho aqui. Vai ficar A ao quadrado pelo segundo menos AB. Aqui vai ficar mais AB, quer dizer, mais BA, né? Menos B ao quadrado. Como esses dois termos aqui são iguais, porque trocando a ordem não altera, a gente pode cortar esses dois. E aí a gente tem uma coisa que a gente quase sempre usa, que é o produto da soma pela diferença, que é A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá bom? Por que eu estou falando aqui? É porque bem aqui a gente tem um termo, que no nosso caso é um A, e aqui um termo que é um B. Então aqui a gente tem A menos B, e aqui do outro lado a gente tem o mesmo termo, que é igual, né? E aqui um mais. Ou seja, a única coisa que está mudando aqui é esse menos está passando a ser mais. Ou seja, a gente tem A menos B vezes A mais B. Então dá para a gente usar isso aqui direto. Ou fazer as continhas, beleza? Então vou fazer um traço aqui e a gente volta lá. V de T0 é igual ao limite quando H vai para zero. Então fazendo a parte de cima aqui, ó. Vou até marcar aqui. Esse termo aqui é o A e esse termo aqui é o B. Vai ficar o primeiro termo ao quadrado, que é o A. Então vai ficar o primeiro termo é T0 mais H. Raiz de T0 mais H ao quadrado. Porque é A ao quadrado. Menos o segundo termo, que é o B, né? Nesse nosso caso aqui é raiz de T0. Raiz de T0 ao quadrado. Beleza? A multiplicação disso aqui, que é A menos B vezes A mais B, dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, eu já fiz essa multiplicação desse por esse. E embaixo vai ficar H vezes raiz de T0 mais H mais raiz de T0. Beleza? Tá. Agora vamos às contas de novo. Ah, não, aqui não é tão conta, não. Lembrando que, como aqui é uma raiz e aqui é um quadrado, são funções inversas, a gente pode cortar aqui, né? Tchuc, 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 tchuc. Bacana. A velocidade no tempo t0. O limite quando h vai para zero. Aqui em cima vai ficar t0 mais h menos t0 dividido por h. E aqui eu vou deixar assim, do mesmo jeito. Show! Esses dois termos aqui são semelhantes, mas estão com sinais contrários, então a gente pode cortar. Lembrando que isso é uma soma, né? Outra coisa interessante é que aqui tem um h e aqui tem um h. Ou seja, como ele está em cima e embaixo multiplicando, a gente pode cortar também.
Por quê? Por que pode cortar? Porque o H tende a zero. Ele não necessariamente é zero. Ele é próximo de zero. Como ele é próximo de zero, a gente pode cortar. E aí isso aqui fica limite, quando H vai para zero, de 1, né? Dividido por raiz de T0 mais H mais raiz de T0. Tá, quando o H se aproxima de zero, o T0 mais H se aproxima de T0. Ou seja, esse termo aqui ele fica muito próximo de T0. Então, ou seja, o que a gente faz aqui na prática? Onde tem H, a gente põe o zero, né? Então, V de T0 é igual, botando já onde tem H, eu ponho zero. A princípio não dá nenhum problema, né? É raiz de T0 mais raiz de T0. Olha, termos semelhantes de novo. Como os termos são semelhantes, a gente pode juntar, né? Isso aqui vai ficar 1 dividido por 2 vezes raiz de T0. Na nossa questão, ele falou que o T0 vale 9. Como T0 vale 9, tá aqui, ó. Onde tem T0, a gente põe 9. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual a 1 dividido por 2 vezes raiz de 9. Quer dizer, deixa eu fazer aqui de um jeito mais... O V, quando T0 é 9, é igual a 1 dividido por 2 vezes raiz de 9. Raiz de 9 a gente conhece bem. Raiz de 9 é o nosso famoso 3. Isso aqui vai ser 2 vezes 3. Raiz de 9 é 3. Isso aqui vai ser 1 dividido por 6, que é 1 sexto. Beleza? Então a gente conseguiu fazer outra questão aí. Lembrando que também no ensino médio a gente nunca viu uma posição com esse tipo de comportamento. Então a única maneira de resolver é utilizando o limite, quando H vai para zero. E aí, assim, tem que lembrar um pouquinho disso aqui. E no mais é um pouco mais de manipulação, né?